Olá, pessoal, sejam bem-vindos finalmente ao primeiro devocional do ano de 2022. Esse devocional é muito especial para mim porque eu amo esse personagem da Bíblia, essa pessoa que é um grande exemplo para nós, é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, que é Davi. Tempos atrás aí, não muito tempo, aconteceu algumas coisas que me fez refletir sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre as lutas que eu tenho passado, e Deus me fez lembrar de Davi. E eu separei algumas passagens aqui pra gente ler. Eu queria primeiro ler com vocês em 1 Samuel, no capítulo 16, que fala assim: Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Eu já vou ler o outro, porque eu vou ler esses versículos, depois eu vou fazendo uma linha do tempo rapidamente, assim, porque eu quero que esse devocional seja bem rápido, da vida de Davi. No capítulo 17, no versículo 28, 29 e 30, fala assim, ó: Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: O que está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta, recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito ao rei e mandou chamá-lo. No versículo 32 fala: Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguiria lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando o leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. No versículo 48, 49, 50 e 51 vai dizer assim, ó: Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra, atirou-a com sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. No capítulo 18, no versículo 6, fala assim, ó: Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi a dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Naquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. Ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor havia o abandonado e agora estava com Davi. Aqui a gente já pode ver uma pequena linha do tempo do que aconteceu com Davi, né? Davi, ele era um pastor de ovelhas,
Só que nessa época o Senhor rejeitou o reinado de Saul por conta da desobediência. Saul desobedeceu ao Senhor, então ele escolheu Davi para ser o sucessor de Saul. E engraçado que quando Samuel, aliás, ele vai ungir a Davi, quando ele chega lá na casa de Jessé, ele encontra os filhos de Jessé lá, que é Eliabe, Abinadab, tem outro aqui, como é que é o nome dele? O Simeia e os outros filhos, eles tinham um porte bonito, né? Até porque Eliabe, Abinadab e Simeia, eles já eram soldados, né? Então eles tinham um porte bonito e Samuel achou que, quando ele olhou para Eliabe, ele falou, não, com certeza é esse cara. E o Senhor falou, olha Samuel, eu não olho a aparência, eu não vejo como o homem vê. Você olha a aparência, o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. E aí a Bíblia vai dizer que Jessé trouxe todos os filhos dele para a presença de Samuel, para ver se era um deles que ia ser ungido. Mas não foi nenhum deles. E o engraçado é que Jessé em nenhum momento menciona Davi. Ele só vai mencionar Davi quando Samuel pergunta, ué, acabaram seus filhos? Não tem mais ninguém? Porque ele tinha certeza que Deus tinha falado que era um dos filhos de Jessé. E não tinha mais ninguém ali que o Senhor tinha aprovado. Então, depois dessa pergunta de Samuel, Jessé vai falar, ah, sim, tem um caçula que está lá no campo apacentando as ovelhas. E Samuel fala, então ninguém vai sentar à mesa, nós não vamos oferecer sacrifício enquanto o menor não chegar. E aí chama Davi, Davi entra e ele é o escolhido para ser rei de Israel. Outro momento que nós vemos aqui é quando Davi, ele vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. E justamente nesse momento o povo de Israel está sendo afrontado por Golias, pelo filisteu. Ele está zombando do povo de Israel, do exército escolhido por Deus. E quando Davi olha aquilo, ele fica indignado. E aí ele ouve algum soldado falando que Saul tinha falado que iria dar uma recompensa para aquele que conseguisse matar Golias e entregaria uma das suas filhas também para casamento. Então ele, ouvindo aquilo, ele foi investigar para ver se aquilo era real. Ele começou a perguntar ali para os soldados e o irmão dele mais velho, Eliabe, viu ele perguntando para os soldados se aquilo era verdade mesmo, se realmente teria uma recompensa para quem matasse. E ele pegou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Cadê suas ovelhas? Primeiro ponto que eu vejo aqui é que Eliabe chama Davi de irresponsável, né? Porque ele fala, você não, cadê? Cadê onde estão as suas poucas ovelhas? Você não tinha que estar cuidando das suas ovelhas lá no pasto? Aí ele pegou e falou assim, eu conheço a sua arrogância, eu conheço a sua prepotência, você está aqui simplesmente para ver a batalha. É tão nítido como a família de Davi vê uma incapacidade nele. Porque tudo que Davi teve de experiência, ele teve sem ninguém ver. E aí, o que acontece? Depois disso, os soldados falam, né, para Saul o interesse de Davi em matar Golias, e ele é chamado. E aí, quando Saul olha para Davi e fala, mas você não vai conseguir vencer, ele é um soldado experiente, você é apenas um menino. E ele fala, meu senhor, eu já matei um urso, eu já matei um leão. O Senhor me deu poder, me deu força e eu consegui matar um leão e um urso para defender as minhas ovelhas. Ou seja, tudo que ele estava falando ali era relatos que ele tinha vivido longe de todo mundo. Ninguém tinha visto aquilo, mas ele tinha essa experiência. Ele fala, com a mesma força que Deus me deu para enfrentar esse urso e esse leão, o Senhor vai me dar força para enfrentar esse gigante. Então, se você for ler a história, Saul, ele coloca um monte de armaduras ali, em Davi, só que Davi era inexperiente, ele não sabia usar aquilo, ele tira tudo aquilo, vai lá no riacho, pega 5 pedras, e assim ele está certamente pronto para a batalha. E aí, como a gente leu aqui, quando Saul vai para atacar Davi, ele sai correndo, e nessa correria ele pega a sua pedrinha lá na bolsa, coloca na funda e atira, acerta na testa, só com uma pedra. Golias, ele cai no chão, com a cara no chão, literalmente. E aí Davi arranca a cabeça de Saul. E aí depois nós vemos aí que Saul começa a ter uma inveja de Davi, porque as mulheres começam a cantar que Davi matou muito mais
pessoas do que Saul. E aí, a partir daquele momento, o Senhor manda um espírito maligno que se apodera de Davi. E a partir daquele momento, Saul começa uma perseguição com Davi. E ele tenta matar Davi ali no seu próprio estabelecimento, onde Davi estava ali tocando a harpa para confortar ele. E ele tenta matar Davi 2 vezes, e 2 vezes Davi escapa ali naquele momento, né? Porque ele tentou outras vezes, também perseguiu Davi por um bom tempo. E ele sabia naquele momento que o Senhor tinha abandonado ele. E agora o Senhor estava com Davi. E por que eu tô contando essa história de Davi? Por que eu me identifiquei com essa história? Porque quando você começa a crescer na vida, quando você começa a se destacar, quando você começa, né, a aparecer, muitas pessoas perguntam, por que é fulano? Por que é ciclano? E muitas vezes essas pessoas não sabem o que acontece com você nos bastidores, não é mesmo? Igual Davi. Davi, ele ficava lá cuidando das ovelhas. Ali naquele momento ele também fez os salmos mais bonitos, ele criou os salmos mais bonitos que traz edificação para as nossas vidas até hoje. E muitas vezes as pessoas questionam o nosso sucesso, mas elas não têm coragem de enfrentar as mesmas coisas que a gente enfrenta durante os bastidores. Às vezes você é uma pessoa super dedicada, às vezes você é uma pessoa super disposta, às vezes você é aquele pau pra toda obra, e quando você começa a aparecer, as pessoas começam a questionar, por que você? Por que tem que ser você? Só que elas não querem estar disponível assim como você. Elas querem simplesmente aparecer. Elas não querem viver o que acontece nos bastidores, não é mesmo? E essas pessoas são muito perseguidas. Por que o Senhor escolheu a Davi? Porque Deus via exatamente o que Davi passava lá no pasto. O Senhor via a coragem de Davi e ele via a confiança que Davi tinha em Deus. Porque em nenhum momento ele se amedrontou quando ele viu o leão e o urso indo para atacar suas ovelhas, porque ele tinha a certeza que Deus ia dar forças para ele naquele momento, para ele enfrentar aquela situação. Então, se Deus viu que ele era capaz de fazer ali quando ninguém via, o Senhor olhou para aquele coração e falou, ele confia em mim inteiramente, então ele tem a capacidade de enfrentar qualquer coisa para cuidar do meu povo, assim como ele cuida das ovelhas lá, quando ninguém tá vendo, quando ninguém vê, porque para as pessoas Davi era um cara inexperiente, era um cara pequeno, moço, não tinha muita experiência, mas lá nos bastidores, onde ninguém via, foi aonde Davi teve as maiores experiências com Deus, e foi lá que ele depositou a sua confiança total e completa em Deus. Então, como Deus não ia levantar esse homem? Como Deus não ia levantar esse homem que tinha sua vida colocada inteiramente nas mãos de Deus? O que Davi fez no anonimato, sendo pastor de ovelha, o Saul não fez no estrelato, sendo rei de Israel. Saul, com a sua prepotência, achando que estava fazendo certo, desobedeceu, desagradou o coração de Deus. E ele ele desobedeceu achando que Deus ia se agradar do que ele tinha feito. Vamos ler aqui o que aconteceu para Saul perder o seu reinado. Lá no 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 10, a partir do versículo 10, fala assim, Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Ele estava achando aqui que tinha cumprido a ordem de Deus. Samuel perguntou, então, o que é esse balido de ovelha e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus.
quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe ao rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e do bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Meu Deus, que forte, né? Que forte. Então, olha só que interessante. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer coisa. Você pode fazer tudo, você pode fazer sacrifícios que for, mas se você não for obediente, não for obediente à voz de Deus, não for obediente à sua liderança, não for obediente àquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você pode fazer o que for, que nada vai valer. Saul foi rejeitado porque ele desobedeceu a Deus. Então, se você tem obedecido ao Senhor, se você tem feito aquilo que o Senhor tem mandado você fazer, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas acham que você não tenha capacidade para isso, mas você tem a convicção daquilo que Deus mandou você fazer, faça. Porque enquanto as pessoas estão oferecendo sacrifícios tolos, sacrifícios que Deus não recebe, você está obedecendo. E quando você obedece, quando ninguém está vendo, quando você obedece, quando ninguém está te olhando, quando você é fiel ao Senhor, quando não tem plateia para você, o Senhor te coloca no lugar aonde Ele estabeleceu que Ele te colocaria. E as pessoas podem perguntar para todo mundo: por que é você que está lá e não eu? Porque você obedeceu. Você foi fiel quando ninguém estava vendo. E eu vou repetir mais uma vez. Davi, ele fez no anonimato o que Saul não fez no estrelato. Sendo rei de Israel, tendo uma coroa na cabeça. E sendo ungido pelo próprio Deus. Mas assim como ele foi ungido pelo próprio Deus, o Senhor o rejeitou. Então, não procure agradar as pessoas. Não procure agradar aquilo que as pessoas acham que é certo. Procure agradar a Deus. E como você sabe que você está agradando a Deus ou não? É aqui, ó. Se as suas atitudes estiverem conforme a palavra de Deus, continue. Não importa o que as pessoas digam pra você. Não importa se as pessoas acham que você não tem capacidade pra isso. Não importa se as pessoas não entendam por que é você. Não importa. Não importa se as pessoas falam que você é o mais querido, que você é o mais amado. Não importa se as pessoas chamam você de puxa-saco, sei lá o quê. Obedeça ao Senhor e continua. Continua. Porque o Senhor vai estar com você no dia que você enfrentar o gigante. Você vai colocar ele por terra. E até mesmo quem chamou você de arrogante, de sei lá o quê. Porque as pessoas falam. Elas não falam na sua frente, mas elas falam nas suas costas. Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Não importa. O importante é o que Deus pensa sobre você. Continua. Sabe o que me faz continuar? O que me faz não paralisar é eu saber aonde Deus quer me levar e aonde Ele me colocou e ter a certeza que foi o Senhor que me colocou lá, porque Ele me disse para eu estar lá. Então não tem nada que as pessoas digam para mim que vai me fazer voltar atrás, ou vai me fazer desistir, ou vai me fazer duvidar do chamado que Deus tem para minha vida e da minha capacidade. Porque quem falou
não mente e não volta atrás na sua palavra. E é por isso que eu continuo mesmo as pessoas falando, criticando, não entendendo nada, não entendendo minha postura, não entendendo meu jeito, não importa. O importante é que eu estou obedecendo ao Senhor e eu vou chegar aonde Ele quer que eu chegue. E você também, se você obedecer, se você confiar inteiramente no Senhor, assim como Davi, haverá um dia, assim como ele disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, porque nós vamos chorar. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Pronto. É isso. Se agarra nesse Salmo aí 23, se agarra na história de Davi. Veja tudo que ele enfrentou. Ele foi criticado até pelo seu próprio irmão. O irmão dele chamou ele de arrogante, sendo que ele foi lá para alimentar eles. Foi lá para dar alimento para eles. E ali o Senhor exaltou a Davi. Foi ali que o Senhor começou a estabelecer o reinado de Davi. Ele não foi rei naquele momento, mas foi ali que o Senhor começou a exaltar a vida de Davi, porque ele, lá no pasto, quando ninguém via, ele era fiel ao Senhor, e ele adorava o Senhor, e ele confiava no Senhor, e o Espírito Santo de Deus se apoderava de Davi. Deus via o coração dele quando ninguém estava vendo. Então se importe apenas com o que Deus está enxergando de você. Como é que ele está vendo seu coração? Como é que ele está vendo você quando ninguém mais está vendo? Só se importe com isso. Fale todos os dias para o Senhor o que ele acha de você. Pede a aprovação do Senhor. Pergunta para ele o que é que ele quer que você mude. Não pergunte para as pessoas. Pergunte para o Senhor. Porque ele vai te falar aquilo que você precisa mudar. E aquilo que você precisa permanecer ser. Porque ele quer te usar como você é. E o que ele tiver que mudar, ele vai mudar. Não se importe com o que as pessoas falem. Porque as pessoas, elas não querem pagar o preço que você paga. Elas só querem estar lá em cima quando você estiver. Mas elas não querem pagar o preço que você paga. Então continue. Continue que Deus vai te honrar. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aqui, comenta. Se você quer ver mais devocional aqui no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que você vê que está precisando de uma palavra, que você sabe que precisa ouvir isso. Mande para alguém, para você poder edificar a vida de outras pessoas, assim como eu tenho sido edificado pela palavra de Deus. Amém? Beijo e até a próxima.